Muito tempo antes da conquista de Westeros por Aegon, Rhaenys e Visenya, os Valyrianos eram os grandes protagonistas das histórias antigas. É dito que eons antes dos Targaryen governarem, os seus ancestrais valyrianos eram simples pastores de ovelhas que acabaram se deparando com ovos de dragões perto de uma cadeia de vulcões, conhecida como as 14 Chamas. Essa vertente assume que a descoberta das criaturinhas foi por pura coincidência. Outras histórias dizem que a criação dos dragões envolveu um tipo de feitiçaria chamada magia de sangue. Supostamente, os Valyrianos combinaram wyverns e vermes de fogo, e com essa feitiçaria eles conseguiriam criar um vínculo mágico com as criaturas. Magic. Essa teoria é super considerada, tendo em vista que foi relatado que alguns membros da casa Targaryen deram luz a crianças com características dracônicas, como escamas, caudas e até mesmo asas. Isso pode ser uma herança dessa magia de sangue e também explica o fato dos Targaryen praticarem incesto. Eles querem manter a mágica presente no seu sangue. O autor das obras, George R. R. Martin, nunca deu uma resposta clara sobre como os Valyrianos passaram a domar dragões, mas é possível que tenha sido um mix desses mitos e lendas que eu falei. Moral da história: com os dragões, os Valyrianos foram capazes de criar uma das maiores civilizações da história de Westeros, Valíria. Como eu disse, Valíria antecede muitos anos os acontecimentos de Game of Thrones. Lá o povo era livre e todos tinham voz na política. O direito ao voto era garantido a todas as famílias, porém as 40 famílias que eram cavaleiras de dragões exerciam a maior influência política e detinham a maior parte da grana. E se vocês achavam que os Targaryen se encaixavam no hall das famílias mais influentes dentre essas 40, saibam que vocês estão muito enganados. Os amigos disseram que toda festinha que ele vai, ele fica com o que sobrou e é o raspa-tacho. Nós não tivemos os nomes das famílias valyrianas sem ser o Celtigar, Targaryen e Velaryon, mas já nos foi informado que os Targaryen se enquadravam em uma das casas menores de Valíria. Já os Velaryon, apesar de não serem cavaleiros de dragões, eram super importantes para a manutenção do comércio no continente. Então, bora falar um pouquinho mais sobre essa casa. A Casa Velaryon é uma casa nobre de origem valiriana, com uma linhagem tão antiga quanto a da Casa Targaryen, possivelmente mais antiga. Embora não fossem senhores de dragões e, portanto, não estivessem entre as principais famílias governantes, eles exerciam um papel fundamental para o comércio da cidade franca valiriana. Eles se estabeleceram na ilha de Derivamarca, que serviu como um posto comercial entre Valíria e os pequenos reinos de Westeros. Os Velaryons desenvolveram uma forte tradição marítima, expandindo gradualmente suas frotas pesqueiras e mercantis até controlarem grande parte do tráfego marítimo na Baía da Água Negra. Eles foram aliados leais dos Targaryen durante a conquista de Aegon e sempre serviram frequentemente como mestres dos navios, já que a frota Velaryon por si só compreende quase metade dos navios de guerra em toda Westeros. Embora os Velaryons fossem vassalos importantes dos Targaryen e membros do seu círculo íntimo nas primeiras décadas após a conquista, foi Corlys Velaryon quem sozinho elevou sua riqueza e poder para se igualar a qualquer uma das 8 grandes casas dos 7 reinos. O Corlys navegou pessoalmente em 9 grandes viagens de exploração e comércio aos cantos mais distantes do mundo conhecido e retornou com tantos tesouros que dentro de uma geração a Casa Velaryon se tornou a família mais rica de todo o reino, ainda mais do que as famílias antigas como Lannister e Hightower. A influência e reputação do Corlys eram tão grandes que ele até se casou com a princesa Rhaenys Targaryen, a primeira neta do rei Jaehaerys I Targaryen. E agora a gente entra na grande questão desse vídeo. Apesar de nunca terem sido cavaleiros de dragão, os Velaryons podem ou não montá-los. A partir de agora teremos spoilers do 6º episódio de A Casa do Dragão, então se você ainda não viu o episódio, bora lá ver antes de continuar no vídeo. Nesse episódio a gente viu Fumaresia, antigo dragão do Laenor Velaryon, demonstrando um certo apreço ao bastardo de Corlys, Adan de Casco. O episódio finaliza com a Rhaenyra sendo informada que Fumaresia foi visto com um montador novo. E aí surge a questão: os Targaryen não eram os únicos capazes de montar dragões? Como é que um bastardo Velaryon foi capaz de fazer a mesma coisa? Bom, existem 2 explicações plausíveis para isso. A primeira e mais aceita é que os Velaryon, mesmo não sendo cavaleiros de dragões, em Valíria, eles ainda assim possuem sangue valiriano. Portanto, toda aquela história que falamos no começo do vídeo sobre magia de sangue se aplica aos seus ascendentes e, portanto, a eles também. A outra questão é que ao longo da história, Velaryons e Targaryen se relacionaram com frequência. Inclusive, a mãe do Aegon I era uma Velaryon. Não seria impossível pensar que existe algum tipo de sangue Targaryen passado ao Adan por conta do tanto de mistura entre Targaryens e Velaryons ao longo dos anos. A moral da história é: nós temos um novo montador para o Fumaresia, e esse montador é Adan de Casco, ou Adan Velaryon, que vai servir como mais um bom adicional pro time dos pretos. Agora nós temos mais alguns dragões à solta por aí, principalmente o Vermithor e Asa Prata já mencionados. Será que a gente vai ver a Rhaenyra disposta a retomar o plano da semeadura após o sucesso do Adan? Isso a gente vai ver nos próximos episódios e, obviamente, analisaremos nos nossos futuros destrinchados aqui do canal.